Muito bom dia, muito boa noite, agilizada. Eu tava aqui fazendo uns stories, fazendo umas reflexões. Deixa eu só escrever aqui. Muitas de vocês têm me pedido pra gente falar sobre autoconhecimento e tudo mais, né? E hoje, gente, eu tive uma manhã totalmente atípica do que eu geralmente faço, né? Essa semana foi super punk, foi super puxada pra mim. Eu acordei, gente, 8h30 da manhã. Pra quem geralmente acorda às 5, convenhamos, né? E aí eu tava pensando de compartilhar aqui com vocês sobre a gente saber identificar e a gente saber respeitar os nossos limites, né? Eu vejo muitas mulheres aí cansadas, né? Aquela velha história da guerreira, dá mais que eu aguento, dá mais que eu aguento. E aí o que acontece? Tá mal, tá com a autoestima baixa, tá ansiosa, tá desenvolvendo ataque de pânico. Gente, para pensar um pouquinho. Isso não pode ser o normal. Isso não pode ser o jeito que a gente é supposed to live life. Entende? Não pode ser o jeito que a gente vai viver a vida, tá? Por curtos espaços de tempo, sim, a gente tem que acelerar, né? A gente tem que dar mais da gente, mas isso não é sustentável no longo prazo. E aí o que acontece? A gente perde saúde, né? A gente perde sanidade, a gente perde saúde física, saúde emocional, a gente perde dinheiro tendo que tratar depois mais tarde. Então, essa pausa que eu fiz hoje, muito provavelmente, há algum tempo atrás eu não teria feito. Eu teria, não, vamos lá, eu consigo, vamos. E eu vejo que tem muita gente vivendo nesse vamos que dá, me dá mais que eu aguento, me dá mais que eu aguento. E tudo bem, a gente aguenta sim, a gente sempre aguenta. Mas será que a gente precisa aguentar? Então, só para vocês entenderem, hoje eu acordei mais tarde, né? Tava super cansada, super exausta mesmo da semana. E eu sei, gente, eu aprendi, né, a reconhecer os meus limites e mais ainda, a respeitá-los, né? Eu até tava gravando uns stories e eu comentei assim, às vezes, se o nosso carro, né, a gente tá dirigindo, aí vê ali o tanque entra na reserva. Se a gente ficar muito tempo rodando com o carro na reserva de combustível, de energia, o que acontece? A gente não vai longe. Aquele carro vai parar e a gente vai ter que chamar o guindaste, a gente vai ter que rebocar o carro. Por quê? Porque o carro e o nosso corpo, eles não conseguem andar por muito tempo no tanque reserva, entende? Não tem como, não existe essa possibilidade, né? Pode funcionar por um tempo, mas não funciona no longo prazo, tá? Aí o que acontece? Se a gente vê que o carro tá ali na reserva, o tanque chegou na reserva, a gente para num posto, pode ser aí que a gente perca 5, 10 minutos, se muito, né? Mas o que acontece? A gente vai garantir que a gente vai chegar onde a gente quer, né? Tem uma frase que a Gil uma vez falou, que a nossa vida é como se fosse um fogão, né? Onde cada boca do fogão é uma área da nossa vida. Muitas vezes acontece que a gente tem que botar mais gás, mais força numa dessas bocas. Só que a gente não pode negligenciar, a gente não pode apagar todas as outras bocas. Senão o que acontece? A comida não cozinha, né? A gente não tem o resultado que a gente está buscando. Faz sentido? Então, é importante a gente saber reconhecer assim essas pausas, esses nossos limites, né? E principalmente respeitar os nossos limites. Não é porque a gente dá conta, a gente sempre vai dar conta, gente. Nós somos seres humanos, a gente é extremamente adaptável e a gente sempre vai dar conta do recado, de uma forma ou de outra, né? Só que a reflexão maior será que eu preciso perder a minha saúde, perder a minha sanidade para dar conta do recado? Entende? É uma reflexão diferente, não é sobre o quanto eu aguento, é sobre o quanto eu realmente estou disposta a abrir mão da minha saúde para conseguir dar conta do recado, né? Então, o que vocês acham disso? O que vocês têm essa coisa do não, me dá mais? Vocês têm facilidade para descansar, para relaxar, para recarregar as energias? Porque tem uma coisa, gente, entretenimento não é descanso, tá? Muitas vezes a gente pensa que, vou descansar assistindo Netflix, vou descansar Não é descanso. Descanso é aquela coisa que nos renova, tá? Vocês concordam comigo que a gente
quando fica sem fazer nada, quando fica sentada no sofá, na rede social, quando fica assistindo muito Netflix, a gente fica mais cansada. Parece que não renova, né? Começou agora mesmo? Começou, meu amor. Começou a abrir aqui a La Louca e tava com as reflexões e tô compartilhando aqui com vocês. Tô falando sobre como a gente saber a hora de parar, né? Sobre a gente respeitar os nossos limites. E eu vejo... Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque tem um pouco de vento aqui. Eu procurei um lugar mais fechado, ó. Aqui onde é que eu tô, ó. Procurei um lugar mais fechadinho pra gente conseguir bater o papo. Ó. Lindo demais, né? Mas como tem vento, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? É muito interessante isso, porque desde que eu me mudei aqui pra Austrália, o que aconteceu, gente? Quem também é imigrante vai entender o que eu tô falando. A gente entra num ciclo de trabalho o tempo todo, pega shift o tempo todo, né? Nossa, no meu primeiro e segundo ano de Austrália, o que mais acontecia era assim, nossa, domingo eu vou estar off. Estar off pra gente tá de folga, né? Não trabalhar. Eu pensava, nossa, domingo eu vou estar de folga, trabalhar a semana inteira, gente, semana inteira, um shift atrás do outro. Muitas também já passaram por isso. O que acontecia? Sexta-feira, Aline, tem um evento no domingo que alguém não vai poder trabalhar. Tu quer o shift? Quero. E tava sempre eu lá, dizendo sim, me dá. Que hoje, gente, é muito doido isso. Mas eu tô reaprendendo a descansar. Eu tô reaprendendo a parar. Porque eu entrei num ritmo tão insano, né? De trabalho, de pega, de vai, de tu dar conta. E obviamente, né, nesses 2 primeiros anos eu não me cuidava, não fazia atividade física, né? Comi muita comida fora. Então a minha saúde foi lá no chão. Nos primeiros 3 meses de Austrália, gente, eu ganhei 6 quilos. Sabe? Então muitas vezes a gente tá nesse ritmo insano, nesse ritmo de me dá mais que eu recebo, que a gente tem dificuldade de dizer não, né? A gente tem dificuldade de parar lá na frente, mesmo quando a gente quer, né? E por muito tempo, ano passado não, porque eu já tava aprendendo mais a fazer essa dosagem, mas no ano anterior, no primeiro ano da pandemia, gente, eu tinha muita dificuldade de parar. Eu tinha muita dificuldade de descansar, de relaxar, de espairecer, de não estar pensando sobre trabalho, de não estar pensando sobre o que eu tenho que fazer, né? Não é à toa que a ansiedade ficava a 1000, né? Não é à toa que eu tinha comer emocional, compulsão alimentar. Por quê, gente? Porque a gente entra nessa loucura, né? Nessa fissura, e a gente fica com aquela coisa de eu não vou dar conta, mas peraí que eu vou dar conta, me dá aqui, me dá ali, me dá... E por que eu tô compartilhando isso? Porque eu sei que muitas de vocês vivem isso também, né? Essa loucura, essa correria, essa... Cara, para um pouquinho, né? Porque o que acontece, gente? A gente entra nessa loucura toda, aí a gente para de se cuidar, por quê? Porque não tem tempo. Tô cansado o tempo todo, eu não tenho motivação para cuidar da minha alimentação, eu não tenho motivação para ir na academia. E aí a gente para aos poucos de se cuidando. Aí quando a gente percebe, a gente se olha no espelho e caraca, como é que eu deixei chegar nesse ponto? Como que eu cheguei aqui? Né? E gente, eu escuto isso em 100% dos atendimentos que eu faço, tá? Eu não sei como eu me permiti chegar onde eu cheguei. Eu não sei como que isso aconteceu. Parece que eu acordei um dia e eu tava assim. Essa não sou eu. Eu não me reconheço nesse corpo. Entende como isso é forte? Por quê? Porque a gente não percebe. A gente tá lá, né? Na praticidade, nas opções mais fáceis, no takeaway, na comida congelada. Quando a gente se dá conta, parece que a gente... Como que eu cheguei aqui? Isso não faz sentido. Eu nem vi que eu cheguei no estado que eu tô. E isso é muito, muito, muito ruim pra nossa autoestima, pra nossa autoconfiança, né? Porque, cara, como assim eu me deixei chegar? E a gente carrega muita culpa sobre isso. A gente carrega muita culpa de não ter se cuidado, né? Eu até tava falando ontem numa consulta que a gente precisa se liberar dessa culpa. A gente precisa se libertar disso, porque senão a gente não consegue mudar.
A gente carrega a culpa, gente. A culpa tem um peso tão grande, mas tão grande, que a culpa nos mantém estagnadas. A culpa nos impede de progredir. A culpa nos impede de atingir o resultado que a gente busca. Porque eu fico me culpando, porque eu não sei como que eu deixei chegar nisso, porque eu sou horrível, porque olha que responsabilidade, olha como eu fui negligente. Para! E o primeiro passo para a gente se libertar dessa culpa é a gente aceitar o que aconteceu. Né? Eu até comentei ontem na live com a Haru sobre autoestima, que tem uma diferença muito grande entre aceitação e conformismo. Né? A gente precisa sim aceitar onde a gente chegou. Não importa se, meu Deus, eu nunca estive na casa dos 3 dígitos na balança. Nossa, eu nunca tive esse peso antes. Meu Deus, eu nunca usei um manequim tal. Não adianta a gente ficar lutando contra isso. A gente tem que aceitar. Por quê? Porque essa é a realidade. E não importa o tamanho da culpa que a gente carregue, a realidade não vai mudar se a gente não fizer alguma coisa sobre. Entende? Então, toda e qualquer mudança, elas começam a partir da aceitação. Então, eu preciso aceitar que eu cheguei onde eu cheguei. Beleza, ok, o que eu vou fazer agora? E não ficar remoendo, porque quando a gente fica remoendo, o que a gente faz? Aumenta a culpa, baixa a autoestima, baixa a autoconfiança. A gente está se falando o tempo todo que a gente não é capaz, né? Então é muito, muito, muito importante que a gente comece a aceitar. E a partir do momento em que a gente aceita, fica muito mais fácil a gente aprender e conseguir dizer não. Conseguir dizer não para pessoas, para situações, para comida, né? Nossa, Aline, como é que eu digo não como é que a gente fala? Para as tentações gastronômicas. Como que eu digo não para comida? Aprendendo a dizer não na tua vida. Porque a forma que a gente trata a comida, a maneira que a gente se alimenta é reflexo do todo o resto da nossa vida. A comida, gente, a forma que tu tá comendo ou a sensação de falta de controle que tu tem em relação à comida não tem nada a ver com a comida. Vem da tua dificuldade de colocar limites. Porque se tu não consegue parar de comer, se tu não consegue não comer em excesso, isso significa que tu não tá respeitando os teus limites. E me conta aqui nos comentários se tu te identificar com o que eu vou falar agora. Mas muito provavelmente tu não consegue dizer não para as pessoas também. Se alguém pede alguma coisa que tu não quer fazer, ou se alguém, alguém invade a tua bolha, sabe? Alguém te desrespeita, alguém te fala uma coisa e tu fica com aquela vontade de revidar, tu fica segurando aquilo, não consegue te posicionar, tem essa dificuldade de colocar limites. Me conta aqui se tu sente isso, porque essa dificuldade da gente colocar limites é o que nos faz muitas vezes não respeitar os nossos limites. Tanto em relação à comida, quanto em relação a tempo, em relação a atividades, né? Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Me falem aí. Pô, podia deixar vocês com uma vista mais bonita, né? Pelo menos com um verdezinho, assim. Vou pegar meu cafezito. Tá fazendo sentido, gente? Então, é muito, muito importante que o primeiro passo seja a gente começar a identificar quais são os nossos limites, até onde eu quero ir. Não é até onde eu posso ir, mas até onde eu quero ir, até onde eu estou disposta a ir. Entende? Vão me falando se faz sentido, gente. Os bichinhos aqui. A pessoa vem pra natureza e não quer que os bichos venham, né? Mas tudo bem. Mas é isso, aprender a colocar limites, aprender a dizer não, porque na maior parte das vezes a gente diz sim pra todo mundo, menos pra gente mesma, né? O maior não que a gente quer dizer acaba sendo pra gente. E aí o que acontece? Aí eu não consigo mudar a minha alimentação, aí eu não consigo adquirir o estilo de vida saudável que eu quero, aí eu não consigo o relacionamento que eu quero, entende? Deixa eu ver. Faz sentido, porém eu tenho domínio próprio, só na comida que é diferente. Sim, mas isso que eu falo, gente, não é que eu não tenho domínio próprio, não é esse ponto, né? Muitas vezes a gente consegue controlar, a gente é gentil com os outros,
Mas na comida é onde a gente vê o reflexo disso tudo, entende? Não é que a gente não tenha controle na vida pessoal com as outras pessoas, mas a consequência desse controle que a gente teve que ter, desse autodomínio que a gente teve que ter, muitas vezes o escape acaba sendo na comida. Faz sentido? Consegui explicar direitinho? Porque a comida... Ficou mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Ficou mudo? Me falem. É o vento, será? Voltou? Voltou. Perfeito. Não tá mudo? Beleza. Tá, show de bola. Obrigada. Isso é um ponto que a gente tem que deixar muito claro, tá? De que a comida, a forma que a gente come... Eu não gosto de usar a palavra controle, né? Mas o controle alimentar que a gente tem, a habilidade de dizer sim ou não para a comida, ela vem do quê? Da nossa habilidade de dizer sim ou não para as outras áreas da nossa vida, para as outras situações que estão acontecendo. Porque muitas vezes, lá na frente da pessoa, a gente tá lá, não, sim, sem problema. Mas por dentro, a gente não queria estar fazendo aquilo. A gente não queria que aquela situação estivesse ali. Aí o que a gente faz? A gente fica frustrada, a gente vai lá e desconta na comida. A habilidade de ter autocontrole alimentar vem da nossa habilidade de saber respeitar o nosso limite. De saber entender e não ultrapassar os nossos limites. Isso seria compulsão alimentar? Pode ser compulsão alimentar, Fábio. É que tem diferença, tá? A compulsão alimentar, para ser diagnosticada, a gente segue alguns critérios, tá? Muitas vezes, o comer em excesso ou o comer emocional são confundidos com a compulsão alimentar. Não é que não possa virar compulsão alimentar, tá? Mas compulsão alimentar é aquilo que acontece com frequência, tá? Se eu não me engano, é tipo assim, tem que acontecer episódios de compulsão alimentar pelo menos uma vez na semana ao longo de 3 meses, tá? O episódio de compulsão alimentar, gente, ele é... Lá vamos falar de compulsão alimentar, mas vamos lá. O episódio de compulsão alimentar, ele dá essa sensação de falta de controle, ele dá essa sensação de vazio, ele dá essa sensação de culpa, de vergonha, tá? Comer em excesso e o comer emocional muitas vezes não vem acompanhado disso. Vem da culpa de, putz, cara, não consigo parar de comer. Mas a compulsão alimentar, geralmente quem tem não fala. Não fala, come escondido, esconde os sintomas, finge que tá tudo bem. E, gente, não são só pessoas com sobrepeso e obesidade que têm compulsão alimentar, tá? Tem, inclusive, pessoas magras, pessoas fit, que sofrem com compulsão alimentar, tá? Então, sim, pode ser compulsão alimentar, mas não necessariamente é. Justamente por quê? Porque a compulsão alimentar, ela precisa preencher esses requisitos para ser diagnosticada como compulsão alimentar. Entende? O que é mais comum, comer em excesso por não saber educar as vontades, né? Então tem aí toda a parte do comer emocional, toda a parte da gente se automimar mesmo, né? Porque, gente, criança tem tudo o que quer, né? Criança quer aquelas coisas, não é tem tudo o que quer que eu quero dizer. Criança quer satisfazer todas as suas vontades, né? Criança não entende a consequência daquilo, sabe? Então, muitas vezes o que acontece? A gente tá só reagindo a todas as vontades. Eu tô com vontade de comer doce agora, eu vou reagir. Tô com vontade de eu vou reagir. Tô com vontade de comer mais um pouco, eu vou reagir, tá? Isso também vem muito da falta de consciência alimentar, tá? A gente precisa aprender a educar as nossas vontades. A gente precisa aprender a dar esse passo para trás e olhar. Peraí, isso me beneficia ou não? É realmente isso que eu preciso ou não, tá? A gente aplicar o comer consciente no nosso dia a dia, gente, faz um pulo no nosso emagrecimento, na nossa compulsão alimentar, na nossa vida.
tá? Por quê? Porque é justamente a gente dar esse passo para trás, analisar a situação e decidir conscientemente como que a gente vai reagir, tá? Sabe por que a maior parte das pessoas fica com culpa de ter comido alguma besteira, fica com culpa de... Porque não decidiu comer aquilo. Simplesmente teve um impulso, foi lá e reagiu, né? E isso, gente, é como a maior parte das pessoas vive a sua vida, reagindo a impulsos, reagindo a vontades, né? Por quê? Porque é muito mais fácil. Vamos pegar um outro exemplo. Ah, o meu relacionamento tá ruim, meu casamento tá uma merda, eu tô com vontade de me sentir bem, de me sentir amada, eu vou lá e traio meu marido. Gente, a minha vontade vai estar sendo cumprida, mas será que foi a melhor escolha? E aqui eu peguei um exemplo pesado para vocês entenderem, porque se a gente pensa só na alimentação, parece que não é nada. Só que é aquilo que eu falei, a maneira como a gente se alimenta, ela é consequência. Ela é reflexo das outras coisas da nossa vida, tá? Muitas vezes, quando a gente tá num relacionamento que a gente não tá feliz, que a gente não tá se sentindo amada, ou que a gente tá com a autoestima baixa, né? Às vezes não é nem culpa do parceiro ou da parceira. Às vezes é a gente que não tá bem com a gente mesma e isso acaba respingando no relacionamento. Por isso que o relacionamento mais importante que a gente vai ter na vida é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Porque isso se reflete em todas as outras áreas da nossa vida, em todos os outros relacionamentos que a gente tem, tá? Tá fazendo sentido? Entendi, obrigada pela explicação. Imagina, meu amor. Tá fazendo sentido pra vocês isso que eu tô falando? A gente tá bem sem script, hein? É um bate-papo, é o nosso cafezinho, ó. Vocês estão tomando um cafezinho aí comigo? Tomando um chazinho? E, gente, por que eu falo sobre essas coisas, né? Autoconhecimento tem tudo a ver com a alimentação. De novo, por quê? Porque a forma que a gente se alimenta, a forma como a gente se cuida, a forma que a gente escolhe ou não escolhe comer o que a gente vai comer, é reflexo do nosso autoconhecimento. Entende? Faz sentido isso na cabeça de vocês? De verdade mesmo, faz sentido? Vocês conseguem entender que tá tudo relacionado e é como se a nossa alimentação fosse um sintoma, fosse uma manifestação daquilo que a gente está passando internamente, né? Por isso que eu falo, gente, não é sobre ter força de vontade, não é sobre ter motivação. O buraco é muito mais embaixo, tá? Por isso que eu trago esses assuntos que são relevantes para o comportamento alimentar, né? Porque comportamento alimentar é reflexo dos outros comportamentos também, tá? E quanto antes a gente aprender a se respeitar, quanto antes a gente aprender a falar com a gente mesma, com palavras de carinho, com palavras incentivadoras, né? Quanto antes a gente aprender a reconhecer as nossas qualidades, a gente estava falando sobre isso ontem na live com a Haru. Quanto antes a gente aprender a reconhecer as nossas qualidades, o que a gente tem de bom, o que tá legal, melhor. Por quê? Porque a vida acontece, a vida flui quando a gente consegue estar no nosso elemento, que a gente fala, né? Os bichos. Não sei se vocês conseguem ver. Quando a gente consegue estar no nosso elemento, quando a gente consegue colocar pra fora aquilo que a gente tem de melhor. Só que o que acontece? E eu fiz isso, gente. É por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Eu fiz isso, eu achava que toda aquela parte que eu não era boa, eu tinha que aprender e ser excelente naquilo. E eu não olhava pra tudo que eu já tinha de bom, pra tudo que eu já sabia fazer, pra tudo que eu já poderia contribuir com aquilo que eu tinha naquele momento. Vocês veem que louco isso, né? A gente tá sempre em busca de mais, melhor, e a gente esquece de olhar para aquilo que tá bom. E enquanto a gente não olhar para aquilo que tá bom, a gente não vai ter autoconfiança, a gente não vai se sentir capaz, a gente não vai se sentir segura, a gente não vai se sentir bem com a gente. Porque imagina, se tu tá o tempo todo te falando, ai que burra, eu não sei isso, ai eu preciso disso, eu preciso daquilo, ai aquilo ali não tá bom, aquilo ali não tá bom. Como é que tu vai te admirar?
Como é que tu vai achar que tu merece algo de bom se tu não tem nada pra admirar em ti mesmo? Entende? Essa questão comportamental deve ser tratada apenas por psicólogos? Fábio, sim, tá? A parte mais profunda de comportamento são os psicólogos que tá relacionado com o emocional, são os psicólogos que tratam, tá? Por isso que eu trabalho com psicólogos, tá? Mas o que acontece? Dentro do comportamento alimentar, a gente consegue trabalhar algumas coisas. Dentro do acompanhamento, a gente cobre toda a parte fisiológica e nutricional que interfere no comportamento também, tá? Porque não são só as nossas emoções que interferem no nosso comportamento, tá? É como eu falo pra vocês, às vezes a gente não tá nutrindo o nosso corpo de forma adequada e o nosso corpo tá faminto. Então, o que acontece? A gente começa a cobrir, a gente começa a garantir que esse mínimo está sendo feito e a gente começa a ter menos episódios de compulsão também, tá? Dentro da nutrição comportamental, a gente consegue trabalhar com comportamentos, com hábitos, com atitudes, mas a parte emocional do comportamento são os psicólogos que trabalham, tá? Faz sentido? Porque, de novo, não são coisas separadas, tá? Quem tem comer emocional, quem tem compulsão alimentar, não tem simplesmente por fatores emocionais, tá? Pode ser, obviamente, a causa principal, traumas de infância, traumas da vida, enfim, falta de desenvolvimento de inteligência emocional, enfim, pode ser por diversas razões, tá? Mas essa parte fisiológica, né, de o que a gente está provendo para o nosso corpo, quais as atitudes, quais hábitos eu posso fazer, né? Eu trabalho muito com formação de hábitos, porque a gente precisa entender que pra gente emagrecer, pra gente se libertar da compulsão emocional, da compulsão alimentar e do comer emocional, a gente precisa tomar atitudes, criar hábitos que a gente vai levar pra vida inteira. Por isso que eu falo pra vocês, não adianta cortar o açúcar por um mês, não adianta cortar o chocolate, não adianta cortar o pãozinho. Por quê? Porque quando tu voltar a comer, vai voltar a ser tudo como era antes. Entende? Não adianta, pra gente emagrecer, pra gente se libertar da compulsão alimentar, pra gente se livrar do comer emocional, a gente precisa tomar atitudes, ter hábitos que a gente vai ter pro resto da vida. Porque a ideia, gente, não é que a gente fique a vida toda brigando com a balança, a vida toda vivendo com o efeito sanfona. Que é isso que acontece quando você, eu vou cortar o pão, agora eu não vou comer massa, agora eu não vou comer batata, agora eu vou comer só salada, agora eu não vou comer chocolate. É isso que acontece, efeito sanfona. O efeito sanfona é a consequência dessas restrições momentâneas, tá? Não é que essas restrições momentâneas não surtam efeito, mas elas precisam ser bem conduzidas, tá? E dentro de uma estratégia de longo prazo. Elas não funcionam a longo prazo. Por quê? Porque tu não vai querer passar a vida inteira sem comer pão, sem comer chocolate, sem aproveitar a vida. Eu, pelo menos, eu sei que eu não quero. Então, a gente precisa, sim, colocar hábitos, colocar rotinas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos façam ter esse cuidado, que nos façam conseguir manter isso por mais tempo possível. E aqui eu não tô falando de força de vontade, gente, não tô falando de motivação. Tem um pouco de disciplina, sem dúvidas, mas é mais sobre o que eu vou ganhar com tudo isso, né? A gente sempre pensa, mas eu vou perder 10 minutos de sono se eu acordar mais cedo. Mas eu vou perder de estar na rede social se eu fizer meia hora de atividade física. Cara, o que tu ganha com isso? Entende como a nossa mente está sempre no que eu não tenho, no que eu não sou boa, no que eu tenho que desenvolver ainda, no que eu vou perder. A nossa mente, ela tá sempre voltada para escassez. E a gente precisa trabalhar isso. Nutrição, alimentação, saúde não são escassez. Escassez de saúde é doença. Escassez de saúde não é vida. Escassez na nutrição não é nutrição.
né? É importante a gente sempre lembrar que nutrição, gente, não é dieta para emagrecer. Nutrição é sobre a gente nutrir o nosso corpo, a gente prover para o nosso corpo tudo aquilo que ele precisa para que ele consiga viver na sua melhor versão, para que ele consiga ter energia, para que ele consiga ter nutrientes, para que a gente consiga fazer tudo que a gente quer viver, para que a gente consiga experienciar a vida. Então, é importante a gente mudar esse nosso mindset do eu não tenho isso, eu vou perder aquilo. Não. Eu me agarro aos hábitos ruins porque é o que eu conheço, né? Por que a gente procrastina tanto? Porque a gente tem medo de falhar. E esse medo de falhar nos impede de viver a vida que a gente sempre quis. Nos impede de quebrar com o efeito sanfona. Nos impede de, poder olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Nos impede de botar um biquíni e curtir um dia na praia. Entende? Faz sentido, parece que eu tô falando sozinha aqui. Faz sentido, mulherada? E aí a gente volta pro quê? Pro saber respeitar os nossos limites. Como é que eu sei respeitar os meus limites? Quando eu sei quais são os meus limites. Quando eu sei que eu não preciso ser a mulher guerreira, que me dá mais que eu aguento, bate mais que eu aguento. Não é isso. A gente só se destrói nessa mentalidade de dar mais que eu aguento, eu dou conta. A gente sabe que a gente dá conta. A gente não precisa provar isso pra ninguém, nem pra gente mesma. O que a gente precisa fazer é respeitar os nossos limites. Daqui eu não passo. Gente, deixa eu contar uma coisa rapidinho pra vocês. Não, vou contar. Acho que eu estou preparada. Vamos lá. Eu tinha dificuldade, sempre tive muita dificuldade de colocar limites, tá? Nossa, era aquela coisa de... Eu realmente, muitas vezes, deixei que as pessoas passassem por cima de mim, porque eu não sabia colocar o meu limite. Eu não sabia me posicionar. E isso só me machucava. Isso só me trazia prejuízos. Porque o que eu pensava? Não vale o estresse. Deixa assim. Não vou brigar. Deixa assim. E lá ficava eu remoendo, fazendo coisas que eu não concordava, ou que eu não queria fazer, porque eu não tinha a capacidade, eu não tinha a habilidade de dizer não. Eu não conseguia dizer não. Então eu achava mais fácil dizer sim, baixar a cabeça e é isso, do que não, só um pouquinho. Ou vamos fazer diferente, ou não, isso eu não quero fazer. Desse limite eu não quero passar. E era tão doido, eu não conseguia nem colocar as minhas vontades pra fora. Era muito doido, eu não conseguia escolher o sabor da pizza que eu queria. Eu não conseguia. E quando eu me dei conta disso, eu não comecei com coisas grandiosas, tá? De colocar limite nas pessoas e vamos lá. Porque as pessoas acham que colocar limites é a gente brigar, é a gente discutir, é a gente fazer barraco. Não. Quando a gente faz barraco, quando a gente briga, a gente tá tendo falta de autocontrole emocional, falta de inteligência emocional. O que a gente precisa fazer? Como é que eu comecei, tá? Percebe? Eu tenho dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de escolher e fazer a minha vontade ser ouvida e fazer com que a minha vontade seja feita, né? Porque, gente, nós temos vontades. Não que todas as vezes, né? Como eu falei antes, a gente tem que educar as nossas vontades. Então, não é sempre que as nossas vontades vão ser cumpridas. Mas a gente precisa também satisfazer algumas. E convenhamos, escolher o sabor da pizza, ou colocar limite em alguém, ou não deixar que as pessoas passem em cima da gente. Em cima não, né? Por cima da gente. A gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer isso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei pequeno, decidindo o sabor da pizza que eu queria. Aline, qual é o sabor da pizza que tu quer? Eu quero esse. Aline, o que tu quer comer hoje? Eu quero comer isso. Que era sempre, tanto faz. Vamos passear. Onde é que a gente vai passear? Onde é que tu quer ir? Tanto faz, pode escolher. E eu não via problema nisso. Não era uma coisa que me incomodava. Só que eu comecei a ver que isso era reflexo de outras coisas maiores. Eu não ataquei as coisas maiores primeiro. Eu ataquei as menores. Porque, cara, se eu consigo
escolher o sabor da minha pizza, se eu consigo dizer não quando eu quero dizer não, se eu consigo olhar para a minha vontade, acolher a minha vontade e fazer a minha vontade, fazer com que ela seja ouvida, né, escutada, eu consigo outras coisas também. E é isso que é essa relação que a gente tem que fazer com a nossa alimentação também. Não é sobre a gente começar um negócio super foda, super restrito, super uhul, vamos lá, vamos fazer. Porque a gente começa com todo o gás, a gente começa empolgada, mas esse gás não dura. Então a gente precisa começar nas pequenas coisas, né? Às vezes, o caminho para tu conseguir controlar melhor a tua alimentação é tu aprender a dizer não e respeitar os limites nas outras áreas da tua vida. Entende? Eu sei, claro, tem muitas pessoas que não conseguem identificar quando estão saciadas. E eu vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Já tem vídeo gravado pro canal do YouTube, inclusive se inscrevam lá. Sobre as fomes, os tipos de fome, como identificar se eu tô saciada ou não. Porque a gente tem a mania de comer até dizer chega, né? A gente come até, nossa, agora eu preciso abrir o zíper da calça, o botão da calça, porque eu comi demais. Só que, se tu tá deixando chegar no nível de eu preciso abrir o botão da calça, já é porque tu comeu demais. Então, como que a gente aprende a respeitar o limite para que a gente não passe dele? Entende? Vai ter vídeo no canal em breve, eu não sei se é semana que vem ou na outra, tá? Então fiquem ligadas, quem não se inscreveu tá comendo mosca. Ah, e outra coisa, né, gente, não esqueçam, ó, segunda-feira aqui na Austrália vai abrir as inscrições pro Detox 21, tá? O Detox 21, gente, não é desafio de dieta, de restrição, de para de comer isso, para de comer aquilo. É um desafio de atitudes, justamente pra gente aprender a não descontar mais os nossos sentimentos na comida. A gente aprender a comer consciente, a gente aprender a introduzir hábitos e fixar hábitos que a gente vai levar pro resto da nossa vida. Esse é o objetivo do detox, né? Ser esse empurrão na direção certa. Não esqueçam, pra gente emagrecer, pra gente vencer a compulsão alimentar, a gente precisa tomar atitudes que a gente vai levar pro resto da vida. Se essas atitudes não forem algo que a gente vai levar pro resto da vida, a gente pode entrar em trouble, tá? Então fica a dica aí, semana que vem vão abrir as inscrições e no dia 21 de fevereiro a gente já começa com tudo, tá? Eu vou colocar mais informações aqui no Insta e tudo mais. Mas faz sentido tudo isso que eu tô falando? Vocês entendem como a forma que a gente lida, a forma que a gente se relaciona com a comida, ela é muito mais sintoma do que causa? Ela é muito mais consequência do que causa? Eu tô me torrando aqui. Mas eu vou continuar aqui por causa do vento. Vocês entendem? Faz sentido isso na cabeça de vocês também? E, gente, é muito... Tudo na vida é treinável, né? Tudo na nossa vida, toda habilidade é treinável. E a gente pode, sim, aprender a dizer não. A gente pode, sim, aprender a se controlar, tá? Só que não é da forma que a maioria das pessoas nos disseram que é. Eu também já caí nessa, tá, gente? Quem me acompanha há mais tempo já deve ter me ouvido falar. Eu já fiz tudo que era dieta, assim, possível. O que vocês puderem nomear, eu já fiz. Eu já fiz, tá? E eu começava a pensar, cara, não pode ser assim. Não pode ser esse caminho pra eu ter uma vida feliz, né? Por quê? Porque eu queria emagrecer, né? Eu achava que sim, que eu ia ficar mais feliz, que eu ia ter mais saúde e tudo mais, e de fato acontece, tá? Quem disser que não tá mentindo. Acontece. Só que a gente simplesmente estar magra não é o que nos traz felicidade. O que nos traz felicidade é a gente estar bem nutrida, a gente estar com saúde. E eu me questionava muito, né? Pô, como assim? Como que pra eu ter uma felicidade, como que pra eu querer viver a vida, como que pra eu gostar de mim eu preciso me maltratar? Como que pra eu gostar de mim eu preciso starve, né? Eu preciso... Como é que a gente fala isso? Sei lá, deixar meu corpo faminto. Essas coisas não ligavam na minha cabeça. Isso não existia pra mim, não fazia sentido. Não faz sentido que para que eu curta a vida, para que eu seja feliz, para que eu tenha autoestima,
eu preciso maltratar o meu corpo, sendo que é o meu corpo, a minha saúde, que me permitem viver. Entende? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu acho, gente, pensando assim hoje, né? Eu acho que é por isso que eu escolhi fazer nutrição, sabe? Porque o jeito que era nunca fez sentido pra mim. Nunca fez. Então, por isso que hoje eu trabalho com o que eu trabalho também, né? Eu trabalhei também em hospital, né, gente? Eu tive... foi uma época muito punk, assim, da minha vida. Foi sensacional, eu cresci muito profissionalmente, cresci muito como pessoa, né? Eu acho que foi, inclusive, essa experiência de ter trabalhado em hospital, ter trabalhado com doença, que me fez trabalhar hoje com o que eu trabalho, com promoção de saúde. Eu não gosto de cuidar da doença. Eu quero promover saúde para que as pessoas não cheguem no nível da doença, né? Ou para que elas tenham pelo menos menos chance de chegar no nível da doença, né? Então eu trabalhei no hospital e, cara, foi punk. Eu não sei se vocês já trabalharam em hospital, já cuidaram de gente doente, mas é muito foda. Desculpa a palavra, mas é muito foda. Pra vocês terem noção, gente, eu trabalhei... cara, assim, ó, 95% dos pacientes que eu tinha eram pacientes terminais. Sabe o que é paciente terminal? É paciente que, assim, você não tem mais o que fazer, né? É só cuidado paliativo mesmo, só oferecer a melhor qualidade de vida possível naquele momento para a pessoa ir, né, de uma forma mais confortável. E 95% dos meus pacientes eram esses. Ai, eu até me emociono falando isso, gente. 95% dos meus pacientes eram pacientes terminais. E aquilo mexeu demais comigo. Demais. As histórias que eu ouvi. Cara, era muito foda, sabe? Eu acho que eu nem vou continuar nesse assunto, porque, né, já me emociono aqui. Mas um dia, quando eu estiver melhor preparada pra falar sobre isso, eu falo. Mas só pra vocês entenderem, né? Pra mim nunca fez sentido eu ter que me maltratar pra eu curtir a vida, pra eu ter saúde, né? A saúde, gente, é abundância, né? Eu prover pro meu corpo tudo aquilo que ele precisa. E o nosso corpo não precisa de muito. Ele precisa do mínimo, nosso corpo é minimalista, né? Dentro do detox eu mostro direitinho como a gente faz isso. Como que a gente... provém para o nosso corpo de forma simples, sem gastar horrores de dinheiro, sem precisar de suplemento. Inclusive dentro do detox eu não recomendo a suplementação de nada, né? Porque a suplementação é uma coisa individual. Então é um desafio de hábitos mesmo, tá? Mas é isso, gente. Eu só queria compartilhar os pensamentos, vários pensamentos aqui, que eu tava tendo, assim, de hoje. Cara, acordei 8h30 da manhã, né? Mas eu precisava dessa pausa. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda, não pensem que não, tá? Tem horrores de coisa pra fazer. Mas é a história do carro, né? No tanque, na reserva. Quanto mais a gente andar com o tanque na reserva, maiores as chances da gente não chegar onde a gente quer. Então, às vezes é melhor, às vezes não, sempre é melhor a gente parar no posto no meio do caminho, reabastecer, colocar mais energia ali, para que a gente garanta que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer, senão a gente vai ficar parada no meio do caminho. Aí a gente fica estagnada, aí a gente vive o efeito sanfona, tá? Faz sentido? Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? E lembrando, né, gente, eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada. Eu tô aqui pra ajudar vocês a abrirem os olhos, ajudar a ter uma direção no caminho certo, né, no caminho que vai sim trazer mais saúde, no caminho do amor, no caminho do cuidado, né, no caminho da abundância, porque eu já tive onde muitas de vocês estão hoje, né, eu já tive aí, e o que mudou foi que eu tive que tomar uma decisão forte e, cara, não pode ser assim, eu vou em busca de como faz mais sentido ser. Então, se pra você também não faz sentido ter que se maltratar, ter que se restringir, ter que judiar do corpo e da saúde, pra ter mais saúde e felicidade, a conta não fecha, né? Então, se pra ti não faz sentido também,
Seja bem-vinda. Faz sentido, lindonas? Saibam respeitar os limites de vocês, saibam colocar os limites de vocês. Sabe uma coisa legal aqui pra gente encerrar? Uma coisa legal da gente sempre pensar é, se eu disser sim pra isso, por que eu tô dizendo não? Porque pra tudo aquilo que eu digo sim, tem alguma coisa que eu tô dizendo não. Será que os sims que a gente tá dando são pra realmente aquelas coisas que são prioridade pra gente? Ou as coisas que são prioridades pra gente acabam levando um grande não por a gente não saber dizer não pras coisas que não importam? Fica a reflexão. E uma frase também que eu gosto muito tem essa, né? Do se eu disser sim pra isso, para o que eu tô dizendo não? E também, quando a gente define aquilo que é importante, fica muito mais fácil de dizer não para aquilo que não é. Então, defina o que é importante para ti. Defina, né? Olha para como tá a tua vida hoje. É assim que tu quer estar vivendo daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Se não for, do something about it. Faz algo para mudar isso. A gente acha que as mudanças têm que ser grandiosas, mas a grande verdade é que a gente faz as mudanças no nosso dia a dia. A gente acha que precisa um evento especial acontecer na nossa vida para a gente tomar atitude, para a gente parar de procrastinar. Enquanto que, na verdade, se eu simplesmente acordar, lavar meu rosto, me olhar no espelho e me lembrar do se eu disser sim pra isso, por que eu tô dizendo não, já vai fazer o meu dia totalmente diferente. Já vai me dar muito mais motivação, já vai me dar muito mais confiança pra tocar o dia, pra fazer. E não esqueçam que as mudanças, elas só acontecem quando a gente tá em movimento. A gente não precisa saber o caminho inteiro, a gente só precisa dar o primeiro passo. É como um carro, né? Quando a gente está dirigindo e a gente liga o farol, aquele farol não mostra o caminho inteiro. Ele mostra alguns metros à frente, mas não o caminho inteiro. A gente vai vendo o caminho conforme a gente vai andando. Não esqueça, as transformações, as mudanças que tu busca, elas só vão vir quando tu entrar em movimento. A gente fica esperando, procrastinando, por medo de falhar, por medo de errar, por medo de fato conquistar aquilo que a gente sempre quis. Né? Imagina, nossa, tudo bem, eu não estou satisfeita com como eu vivo hoje, mas é o jeito que eu tenho vivido há tanto tempo, é os hábitos que eu tenho tido há tanto tempo. Eu estou confortável aqui, por mais que já não esteja confortável, mas eu ainda estou confortável porque é o que eu conheço. E a gente fica com medo de se olhar no espelho e gostar do que vê, medo do poder, medo do que vai unlock, do que vai desbloquear dentro da gente quando a gente começar a viver do jeito que a gente quer. Faz um exercício na tua rotina. Qual seria a tua rotina ideal? O que tu gostaria de fazer? Eu tenho certeza, tá? Porque 100% das vezes que eu já fiz esse exercício com as minhas clientes, a rotina ideal não tem nada demais, não tem nada especial que precise acontecer. Às vezes nossa, eu queria passear com meu cachorro todo dia. Por que tu não tá passeando com o teu cachorro agora? Faz uma listinha da tua rotina ideal e começa a ver o que tu pode fazer hoje. Talvez tenham algumas coisas que tu ainda não consiga fazer, mas faz aquelas que tu já consegue. Coloca ilhas de prazer no teu dia, faz coisas que tu gosta, faz coisas que te recarreguem as baterias. Mas comece. Não esquece que para tu cuidar de ti, para tu ter saúde, para tu tá bem, para tu tá feliz, para tu olhar no espelho e gostar daquilo que tu vê, tu precisa te cuidar, não te restringir. Tu precisa te nutrir, não te dar energias negativas, não te deixar faminta. Não esquece disso. Não esquece. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Gostaram da nossa live sem script?
Gostaram do nosso cafezinho juntas? Eu senti bem isso, gente, como se a gente estivesse juntas numa mesa de café ou juntas aqui, ó, na sombra, com uma toalha no chão, na grama, cada uma com seu cafezinho, trocando uma ideia. Porque eu vejo que é muito isso, às vezes a gente não é exposto a formas diferentes daquilo que a gente está pensando, né? E às vezes a gente está tão no caos que a gente não consegue olhar para fora, que a gente não consegue enxergar outras maneiras, né? De novo, o meu objetivo aqui com esse perfil não é convencer ninguém a nada, mas é mostrar que tem uma outra forma. Porque essa outra forma que eu apresento aqui pra vocês hoje é a forma que eu fui buscar. Porque pra mim era inadmissível que pra eu ter mais saúde, pra eu ter mais autoestima, pra eu me sentir bem comigo mesma, eu precisasse me punir. Isso nunca fez sentido. E nunca vai fazer. Porque a gente vê, quando a gente provém pro nosso corpo, pra nossa mente, aquilo que eles precisam, a gente vê que eles respondem muito melhor. Pensa que o teu corpo tá aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, te levando a tudo que é lugar que tu tem que ir, que tu tem que estar, te fazendo as coisas que tu tem que fazer, independente do jeito que tu tá tratando ele hoje. Ele tá aí, vamos lá, a Aline tem que fazer, vamos lá. Agora imagina quando tu começar a cuidar dele, a prover pra ele tudo aquilo que ele precisa. Cara, ninguém vai te segurar. Ninguém. Nem tu mesmo. Então não esquece, a gente, para ter mais saúde, ter mais autoestima, se sentir bem com a gente mesma, a gente não tem que se punir. É bem o oposto disso, tá bom? Foi ótimo, muito bom. Que bom, meninas. Que bom. Saúde pra gente e por mais lives sem script. Muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada por me ouvir, por participar, e eu espero poder contribuir um pouquinho que seja para que vocês também consigam sair um pouco desse caos, né, que a gente vive e que a gente não consegue ver outras possibilidades. Quando a gente está no caos, a gente está só reagindo e a gente não está decidindo nada. E enquanto a gente só estiver reagindo, a gente não vai viver aquela vida que a gente sempre sonha, aquela rotina ideal, o corpo que a gente sonha em ter. E principalmente a inteligência emocional que a gente quer ter. Tá bom? Um ótimo dia, uma ótima noite. Seguimos juntas. Um beijão. Tchau, tchau.